Ninguém acredita na história real da avó, que traiu o milionário na igreja e planejou sua vingança. Era uma manhã nublada, na pequena cidade de São Bento, onde rumores e segredos pareciam flutuar no ar. Teresa, uma avó de 83 anos, se sentava na antiga cadeira de balanço de sua varanda, o olhar perdido na varanda oposta, onde o marido Augusto havia passado muitas horas. Ele era um milionário, uma lenda local. Mas sob essa imagem de opulência, havia uma trama que poucos conheceram e que Teresa estava prestes a expor. O passado de Teresa estava embrenhado em uma traição que permanecia enterrada na poeira dos anos. Durante os primeiros dias do casamento, quando a vida parecia um conto de fadas, ela se deixou levar por um amor inesperado. Roberto, um viúvo com um olhar triste, surgiu em sua vida durante os cultos na igreja. Olhares cúmplices, toques furtivos e, em um descuido, as promessas de um amor que confortava mais do que deveria. Teresa sentiu um aperto no peito, um turbilhão de emoções que não sabia como controlar. Agora, anos depois da morte de Augusto e com a respiração acelerada, ela se via diante de cartas que Roberto enviara, cartas que não esperava receber. Na cidade onde as memórias circulavam como sombras, seus filhos, Ana e Miguel, se dedicavam a um abrigo para mulheres em necessidade. Eles nunca souberam da traição da mãe, e isso a consumia de um jeito que a fazia tremer as mãos. Como poderia ser a mulher que eles pensavam que eram? Uma idosa amável ou a vilã de sua própria história? Então a chegada de um misterioso visitante, que se apresentou como um novo voluntário do abrigo, revirou ainda mais a vida de Teresa. Ele conhecia detalhes sobre seu passado, detalhes que deveriam ter sido esquecidos. Olhos penetrantes e um sorriso enigmático. O que ele queria? Por que chamava seu nome nas noites silenciosas, quando pensava ter os fantasmas afastados? O temor e a expectativa se misturavam em seu coração. Seria ele um emissário de Roberto? Um mensageiro do amor perdido? A cidade começou a murmurar. A tensão crescia. O clima, que antes era de calmaria, agora se tornava tempestuoso. Teresa sentia o peso dos olhares. Todos queriam saber o que realmente havia ocorrido. Sabendo que cada esquina guardava um pedaço de sua história, o medo de ser descoberta a envolvia como uma nuvem escura. Enquanto seus filhos continuavam com suas boas intenções, Teresa se tornava um labirinto de arrependimentos. Todas as escolhas que fizera, como uma teia que aprendia, agora se sobressaíam, clamando por liberdade. Ela sabia que deveria se abrir, que a verdade poderia libertá-la. Mas e se a dor que causasse fosse muito grande? E se ao revelar seus segredos, destruísse a imagem que seus filhos tinham dela? Ela respirou fundo, ou ficou no silêncio da varanda, com o peso das cartas esmagando seu coração. O que fazer? Encarar a verdade ou permitir que os fantasmas continuassem a governar sua vida? Ai de mim! O caminho do passado e o presente colidindo, ecoando nas paredes da sua casa. Aguardava a escolha de Teresa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A respiração de Teresa ficou presa em sua garganta. O visitante misterioso, aquele que ainda fazia sentir calafrios, se aproximou da varanda. Ele tinha um olhar intenso, como se soubesse mais do que deveria. Antes que ela pudesse falar, ele a interrompeu. Eu vim para falar sobre Roberto, disse ele, sua voz baixa e grave. Aquela carta, você não a leu toda, não é? Ela sentiu o sangue esfriar nas veias. Como ele sabia disso? O passado que tanto temia agora se apossava de seu presente, e um medo paralisante a envolveu. Afinal, o que mais esse homem sabia sobre ela? O que você quer? Perguntou Teresa, tentando disfarçar o tremor na sua voz. Quem é você? Eu sou alguém que pode ajudá-la a entender a verdade. Sua verdade, ele disse, olhando nos olhos dela, como se quisesse penetrar em sua alma. Eu sou amigo de Roberto. Um silêncio pesado pairou no ar. Uma onda de lembranças tomou conta dela. Os momentos secretos, os risos trocados e a traição que a consumira. Mas havia uma dúvida. Como ele poderia ser amigo de Roberto? Ele estava morto há anos. A cidade que antes respirava tranquilidade agora parecia sufocada por um mistério quase palpável. Teresa olhou para o outro lado da rua e viu Ana e Miguel em uma conversa animada com uma vizinha. A verdade decididamente não deveria destruir o que eles tinham. Você não entende? Ela começou, mas o homem a interrompeu novamente. Eu entendo mais do que imagina. Roberto não partiu como você pensa. Ele tinha um plano que se entrelaça com a sua vida. Um plano que pode ser perigoso, ele disse, a intensidade nas suas palavras, fazendo o coração de Teresa disparar. Ele queria se vingar de Augusto. Sentiu um vazio se abrir dentro de si. A confusão tomou conta, misturando-se com a culpa que já a consumia. Os fios do passado estavam se desenrolando, e ela não sabia se conseguiria suportar o que isso poderia revelar. Você precisa ser honesta com seus filhos. O que houve entre vocês nunca foi apenas um romance. Era um amor, sim, mas também uma armadilha, ele continuou. Suas palavras como facas afiadas. Augusto sabia e manipulou tudo isso. As palavras dele eram um soco no estômago. Como Augusto, o homem que todos admiravam, poderia manipular o amor? O que mais havia por trás da fachada que todos conheciam? A mente de Teresa girava, enquanto as lembranças vinham à tona. Os olhares de desaprovação, as discussões silenciosas, as promessas quebradas. Você deve vir comigo. Há coisas que você precisa saber. Ele insistiu, agora mais próximo. Mas tome cuidado, estão observando você. Antes que pudesse pensar, um grito irrompeu da rua. Um estrondo, algo tinha acontecido. Olhos se viraram para a direção do abrigo. Teresa fixou seu olhar, apavorada. As vozes, que um dia estavam envoltas em risos, agora se tornaram gritos de pânico. A vizinha correu até ela, os olhos arregalados. O abrigo pegou fogo. A mulher gritou. O desespero era contagiante e Teresa sentiu uma onda de pânico. O abrigo era o coração de seus filhos e qualquer sinal de perigo ali significava que seu mundo poderia desmoronar.
qualquer momento. Enquanto o caos se desenrolava, o misterioso visitante a segurou pelo braço. Você sabe que não é só um acidente, não é? Você precisa escolher. Mantenha seus segredos ou salve o que é mais precioso para você. O peso das palavras dele a deixou sem fôlego. A escolha estava nas mãos dela, e cada segundo que passava a levava ao limite. Que segredos ela ainda carregava? O que mais poderia vir à tona? Agora, com o abrigo em chamas e o passado se revirando à sua porta, Teresa sabia que o caminho adiante seria muito mais complicado do que jamais imaginara. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo vazio, o eco de uma vida que poderia se desfazer a qualquer minuto. A respiração de Teresa ficou presa em sua garganta. O visitante misterioso, aquele que ainda a fazia sentir calafrios, se aproximou da varanda. Ele tinha um olhar intenso, como se soubesse mais do que deveria. Antes que ela pudesse falar, ele a interrompeu. Eu vim para falar sobre Roberto. Disse ele, sua voz baixa e grave. Aquela carta, você não a leu toda, não é? Ela sentiu o sangue esfriar nas veias. Como ele sabia disso? O passado que tanto temia agora se apossava de seu presente. E um medo paralisante a envolveu. Afinal, o que mais esse homem sabia sobre ela? O que você quer? Perguntou Teresa, tentando disfarçar o tremor na sua voz. Quem é você? Eu sou alguém que pode ajudá-la a entender a verdade. Sua verdade, ele disse, olhando nos olhos dela, como se quisesse penetrar em sua alma. Eu sou amigo de Roberto. Um silêncio pesado pairou no ar. Uma onda de lembranças tomou conta dela. Os momentos secretos, os risos trocados e a traição que a consumira. Mas havia uma dúvida. Como ele poderia ser amigo de Roberto? Ele estava morto há anos. A cidade, que antes respirava tranquilidade, agora parecia sufocada por um mistério quase palpável. Teresa olhou para o outro lado da rua e viu Ana e Miguel em uma conversa animada com uma vizinha. A verdade decididamente não deveria destruir o que eles tinham. Você não entende, ela começou. Mas o homem a interrompeu novamente. Eu entendo mais do que imagina. Roberto não partiu como você pensa. Ele tinha um plano que se entrelaça com a sua vida. Um plano que pode ser perigoso, ele disse, a intensidade nas suas palavras fazendo o coração de Teresa disparar. Ele queria se vingar de Augusto. Ela sentiu um vazio se abrir dentro de si. Vingança? O que ele queria dizer com isso? A confusão tomou conta, misturando-se com a culpa que já a consumia. Os fios do passado estavam se desenrolando, e ela não sabia se conseguiria suportar o que isso poderia revelar. Você precisa ser honesta com seus filhos. O que houve entre vocês nunca foi apenas um romance. Era um amor, sim, mas também uma armadilha. Ele continuou, suas palavras como facas afiadas. Augusto sabia e manipulou tudo isso. As palavras dele eram um soco no estômago. Como Augusto, o homem que todos admiravam, poderia manipular o amor? O que mais havia por trás da fachada que todos conheciam? A mente de Teresa girava enquanto as lembranças vinham à tona. Os olhares de desaprovação, as discussões silenciosas, as promessas quebradas. Você deve vir comigo.
Há coisas que você precisa saber. Ele insistiu, agora mais próximo. Mas tome cuidado. Estão observando você. Antes que pudesse pensar, um grito irrompeu da rua. Um estrondo. Algo tinha acontecido. Olhos se viraram para a direção do abrigo. Teresa fixou seu olhar, apavorada. As vozes que um dia estavam envoltas em risos agora se tornaram gritos de pânico. A vizinha correu até ela, os olhos arregalados. O abrigo pegou fogo! A mulher gritou. O desespero era contagiante e Teresa sentiu uma onda de pânico. O abrigo era o coração de seus filhos. E qualquer sinal de perigo ali significava que seu mundo poderia desmoronar a qualquer momento. Enquanto o caos se desenrolava, o misterioso visitante a segurou pelo braço. Você sabe que não é só um acidente, não é? Você precisa escolher. Mantenha seus segredos ou salve o que é mais precioso para você. O peso das palavras dele a deixou sem fôlego. A escolha estava nas mãos dela, e cada segundo que passava a levava ao limite. Que segredos ela ainda carregava? O que mais poderia vir à tona? Agora, com o abrigo em chamas e o passado se revirando à sua porta, Teresa sabia que o caminho adiante seria muito mais complicado do que jamais imaginara. De repente, um clarão iluminou o céu quente da manhã. Uma explosão ecoou pelas ruas, fazendo a terra tremer. O que era isso? O pânico se intensificou. O homem, segurando seu braço, a puxou com mais força, enquanto ela olhava em direção ao fogo, os olhos arregalados. Então um corpo surgiu das chamas. A figura caída pelo chão fez o coração de Teresa disparar. Era Miguel. Ele estava agarrando Ana, tentando protegê-la. O desespero a invadiu e, sem pensar, Teresa correu para eles, quebrando o abraço sufocante do visitante. Miguel! Ana! Ela gritou, o choro entalado na garganta. As chamas dançavam, e por um instante tudo parecia em câmera lenta. Seu filho estava coberto de fuligem, os olhos arregalados de medo, e Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou por ajuda. Quando ela chegou mais perto, passou a mão nas chamas, o calor queimando suas mãos. Eu não consigo! Miguel berrou, tentando puxar Ana para longe. Mas o fogo cercava seus pés. O que estava acontecendo? Não conseguiam sair. Então ela ouviu uma risada distante. Uma risada familiar, vindo de dentro do abrigo em chamas. Era Augusto. Ele não estava morto. Ele estava ali, rindo enquanto todo o seu mundo se desmoronava. A verdade estava prestes a ser exposta e o passado se tornava um pesadelo surreal. O homem misterioso olhou para ela, uma expressão de alívio misturado à tristeza. Você precisa decidir agora, Teresa. Não é só sobre eles, é sobre você. Naquele momento, o tempo pareceu parar. O leitor poderia sentir o nó na garganta de Teresa se apertando. O que ela faria? O homem e os segredos. O fogo e a traição. Tudo conflitava em sua mente. E ao fundo, o eco da risada de Augusto ecoava como um pesadelo que finalmente havia se tornado real. A respiração de Teresa ficou presa em sua garganta. O visitante misterioso, aquele que ainda fazia sentir calafrios, se aproximou da varanda. Ele tinha um olhar intenso, como se soubesse mais do que deveria. Antes que ela pudesse falar, ele a interrompeu. Eu vim para falar sobre Roberto, disse ele, sua voz baixa e grave. Aquela carta. Você não a leu toda, não é?
Ela sentiu o sangue esfriar nas veias. Como ele sabia disso? O passado que tanto temia agora se apossava de seu presente, e um medo paralisante a envolveu. Afinal, o que mais esse homem sabia sobre ela? O que você quer? Perguntou Teresa, tentando disfarçar o tremor na sua voz. Quem é você? Eu sou alguém que pode ajudá-la a entender a verdade. Sua verdade, ele disse, olhando nos olhos dela como se quisesse penetrar em sua alma. Eu sou amigo de Roberto. Um silêncio pesado pairou no ar. Uma onda de lembranças tomou conta dela. Os momentos secretos, os risos trocados e a traição que a consumira. Mas havia uma dúvida. Como ele poderia ser amigo de Roberto? Ele estava morto há anos. A cidade que antes respirava tranquilidade agora parecia sufocada por um mistério quase palpável. Teresa olhou para o outro lado da rua e viu Ana e Miguel em uma conversa animada com uma vizinha. A verdade, decididamente, não deveria destruir o quê? Eles tinham. Você não entende? Ela começou, mas o homem a interrompeu novamente. Eu entendo mais do que imagina. Roberto não partiu como você pensa. Ele tinha um plano que se entrelaça com a sua vida. Um plano que pode ser perigoso. Ele disse, a intensidade nas suas palavras fazendo o coração de Teresa disparar. Ele queria se vingar de Augusto. Ela sentiu um vazio se abrir dentro de si. Vingança? O que ele queria dizer com isso? A confusão tomou conta, misturando-se com a culpa que já a consumia. Os fios do passado estavam se desenrolando, e ela não sabia se conseguiria suportar o que isso poderia revelar. Você precisa ser honesta com seus filhos. O que houve entre vocês nunca foi apenas um romance. Era um amor, sim, mas também uma armadilha, ele continuou. Augusto sabia e manipulou tudo isso. As palavras dele eram um soco no estômago. Como Augusto, o homem que todos admiravam, poderia manipular o amor? O que mais havia por trás da fachada que todos conheciam? A mente de Teresa girava enquanto as lembranças vinham à tona. Os olhares de desaprovação, as discussões silenciosas, as promessas quebradas. Você deve vir comigo. Há coisas que você precisa saber. Ele insistiu, agora mais próximo. Mas tome cuidado, estão observando você. Antes que pudesse pensar, um grito irrompeu da rua. Um estrondo. Algo tinha acontecido. Olhos se viraram para a direção do abrigo. Teresa fixou seu olhar, apavorada. As vozes que um dia estavam envoltas em risos, agora se tornaram gritos de pânico. Senhoras, desespero era contagiante e Teresa sentiu uma onda de pânico. Abrigo era o coração dos seus filhos, e qualquer sinal de perigo ali significaria que seu mundo poderia desmoronar. Enquanto o caos se desenrolava, o misterioso visitante a segurou pelo braço. Você sabe que não é só um acidente, não é? Você precisa escolher. Mantenha seus segredos ou salve o que é mais precioso para você. O peso das palavras dele a deixou sem fôlego. A escolha estava nas mãos dela, e cada segundo que passava a levava ao limite. Que segredos ela ainda carregava? O que mais poderia vir à tona? Agora, com o abrigo em chamas e o passado se revirando à sua porta, Teresa sabia que o caminho adiante seria muito mais complicado do que jamais imaginara. De repente, um clarão iluminou o céu quente da manhã. Uma explosão ecoou pelas ruas, fazendo a terra tremer. O que era isso? O pânico se intensificou.
O homem, segurando seu braço, a puxou mais perto, enquanto ela olhava em direção ao fogo, os olhos arregalados. Então, um corpo surgiu das chamas. A figura caída pelo chão fez o coração de Teresa disparar. Era Miguel. Ele estava agarrando Ana, tentando protegê-la. O desespero a invadiu e, sem pensar, Teresa correu para eles, quebrando o abraço sufocante do visitante. Miguel! Ana! Ela gritou, o choro entalado na garganta. As chamas dançavam e, por um instante, tudo parecia em câmera lenta. Seu filho estava coberto de fuligem, os olhos arregalados de medo, e Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou por ajuda. Quando chegou mais perto, passou a mão nas chamas. Eu não consigo! Miguel berrou, tentando puxar Ana para longe. Mas o fogo cercava seus pés. O que estava acontecendo? Não conseguiam sair. Então, ela ouviu uma risada distante. Uma risada familiar, vindo de dentro do abrigo em chamas. Era Augusto. Ele não estava morto. Ele estava ali, rindo enquanto todo o seu mundo se desmoronava. O passado que ela buscou enterrar voltou em forma de pesadelo. E tudo o que acreditava tinha virado poeira. Você? Teresa não conseguiu acreditar. Como você pode estar aqui? Augusto apareceu das chamas, os olhos cheios de uma expectativa maliciosa. Eu sempre soube, querida. Sempre soube. O visitante misterioso a olhou paralisado, enquanto o rosto. Teresa se contorcia de choque. Uma nova verdade se desenrolava, desafiando tudo. O homem que ela pensou ter perdido, e que agora revelava uma trama muito mais intrincada do que ela imaginou. Um desejo oculto de vingança, uma manipulação que se estendia por décadas. Você nunca deveria ter se metido, meu amor, Augusto disse, enquanto as chamas iluminavam seus olhos de uma maneira quase sobrenatural. E agora o que você fará? A confusão e o medo dominaram Teresa. A verdade que ela mais temia agora estava à vista, virando sua vida de cabeça para baixo. O tempo parou. As chamas atrás deles pareciam gritar por justiça. E tudo que ela conhecia estava prestes a mudar. A escolha estava nas mãos dela. O que ela faria agora? A confusão e o desespero tomaram conta de Teresa. A risada de Augusto ecoava em sua mente como um eco do passado, enquanto ela lutava para entender a realidade diante dela. Ele não estava morto. Como isso era possível? As chamas atrás dele se tornavam um cenário surreal, pulsando com uma energia quase palpável. Miguel! Ana! Ela gritou, mas a cena diante de seus olhos parecia distorcida. Miguel ainda tentava puxar Ana para longe do fogo. E a visão dele coberto de fuligem era um golpe na alma de Teresa. O calor se intensificava e uma fumaça espessa começou a se espalhar pelo ar, ofuscando sua visão. Você precisa escolher, Teresa. O homem misterioso segurou seu braço com força e olhou nos olhos dela. Não fique aqui, a vida deles está em perigo. Teresa se debateu entre o impulso de correr em direção aos filhos e o desejo de enfrentar Augusto. O homem que havia sido o amor de sua vida, agora se tornava um monstro, revelando a verdade oculta sob os escombros de sua vida. Como você pôde, Augusto? A voz dela tremia de raiva e decepção. Eu sou um sobrevivente, minha querida, ele respondeu, como se estivesse falando sobre um normal evento cotidiano. E você sempre foi a chave para o meu plano. Neste momento, uma reviravolta atacou o coração de Teresa.
Plano? Que plano? O peso das palavras dele parecia esmagá-la. O que ele queria dizer com aquilo? E então, algo ainda mais absurdo aconteceu. A fumaça começou a se dissipar num canto da sala em chamas, revelando uma figura. Era Roberto, o amigo que ela achava ter perdido para sempre. Ele surgiu das chamas, não como um espectro, mas muito real, muito vivo. E isso paralisou Teresa. O que estava acontecendo? Ele estava realmente lá, com os olhos intensos e o mesmo sorriso trágico no rosto. Teresa, precisamos falar. Ele a chamou, enquanto os olhos dele se fixavam em Augusto, com uma intensidade que prometia confrontação. Roberto, como você está aqui? A mente dela girava. Eu vi você morrer. Sempre esteve. A voz dela falhou, presa entre confusão e incredulidade. Eu nunca morri. Nunca estive realmente fora da sua vida. Ele disse, a voz baixa, mas firme, enquanto caminhava em direção a ela. Eu fui forçado a me esconder. Augusto não queria que você soubesse a verdade. O peso desta verdade atingiu Teresa como uma onda. O que isso significava? A traição que ela se lembrava tinha uma profundidade que nem sequer imaginava. E você? Você está aqui para se vingar dele? Para acabar com isso? Não, Teresa. O olhar de Roberto era suavemente doloroso. O que está acontecendo aqui não é só entre nós. É muito maior. Augusto manipulou nossas vidas e agora precisa responder por isso. Ele então olhou para as chamas, que dançavam como espectros à procura de almas. Então um som ensurdecedor cortou o ar. O abrigo estava desmoronando. O barulho das estruturas se quebrando fez todos se virarem. Miguel gritou, puxando Ana para mais perto, e a expressão de terror no rosto deles fez o coração de Teresa parar. Ela não poderia perder seus filhos. A estrutura poderia desabar a qualquer momento. Vá, salve-se com eles! O homem misterioso gritou, sua voz se erguendo acima do caos. Mas Teresa hesitou, fixando o olhar em Augusto, que começava a recuar. A expressão dele agora uma mistura de raiva e pânico. Não! E de repente, como um raio, um pedaço do teto desabou, caindo bem ao lado dela. O impacto deixou todos atordoados. Venham! Teresa gritou para os filhos, enquanto uma parte das chamas se expandiu, queimando o ar em que respiravam. Mas uma revelação chocante ocorreu. Enquanto ela lutava para pegar Ana e Miguel, a conexão com o homem misterioso a vazava, e uma lágrima escorregou pela bochecha de Roberto. Teresa, por favor, não olhe para ele. Ele não é quem você pensa. O tempo pareceu suspenso. O olhar dela percorreu o rosto do homem misterioso, que agora parecia revelado. O que antes não fazia sentido, passava a fazer. A verdade estava prestes a ser exposta. Quais segredos esse homem escondia? Portanto, cercada por segredos, traições e uma luta pela vida, a única certeza de Teresa era o instante que se estendia entre o passado, o presente e uma escolha devastadora que mudaria tudo. Mas o que ela escolheria? A resposta ecoava nas paredes em chamas. Um clamor que fugia do entendimento. O tempo parecia suspenso. O olhar de Teresa se fixou no rosto do homem misterioso. Em meio ao desespero e ao fogo que se espalhava, ele não era quem parecia ser. Ela precisava tomar uma decisão. Salvar seus filhos ou enfrentar Augusto e os demônios do passado. Miguel! Ana! Teresa gritou novamente, a voz cheia de desespero. As chamas dançavam perigosamente ao redor deles. Vão! Corram!
Miguel segurou firme a mão de Ana, mas a fumaça tornava a respiração difícil. O chão tremia. O cenário era uma tempestade de confusão e terror. Mas antes que pudessem se mover, algo irrompeu do fundo do abrigo em chamas. Um estrondo, um barulho que cortou o ar, como se o próprio lugar estivesse gritando. Um pedaço do teto desabou bem próximo a eles, causando um grito coletivo de horror. Teresa sentiu seu coração disparar. Desesperada, ela lançou um olhar para Roberto, que a encarava com urgência. Você precisa sair, Teresa, agora! Mas antes que ela pudesse se mover, uma figura apareceu entre as chamas. Era uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados e uma expressão de terror em seu rosto. Teresa a reconheceu imediatamente. Flor, sua melhor amiga de infância, que ela acreditava ter morrido em um acidente anos atrás. Você, Flor! Teresa gritou, seu coração cheio de um turbilhão de sentimentos. Você está viva! Sim, mas você precisa me ajudar. Augusto, ele está por trás de tudo isso. A voz de Flor era tremida, mas havia uma urgência em suas palavras. Ele me manteve longe de você. Eu fui sequestrada. E agora ele quer que você sofra. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que Flor estava dizendo? Augusto tinha sequestrado sua melhor amiga e colocado em prática um plano maligno muito antes de morrer. Ele sempre esteve por trás de tudo, como um maestro manipulador, orquestrando seus destinos. Mas por quê? Mãe, vamos, por favor! Miguel puxou-a de volta à realidade. Ana tinha lágrimas escorrendo pela face. O fogo começava a cercar eles como um predador faminto. Não, você não entende! Ele planejou isso! Ele queimou o abrigo! Flor gritou, desespero em seus olhos, refletindo a realidade sombria. E tem mais! A carta que você não leu toda era um aviso. O que tem na carta, Flor? Teresa perguntou, com a voz trêmula, enquanto a fumaça começava a invadir seus pulmões. Era sobre a herança. Augusto não queria que você soubesse. Ele estava usando você, jogando com sua vida. Flor gesticulou freneticamente e o coração de Teresa parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Corações acelerados. Olhares confusos. As chamas se moviam como serpentes vorazes. Uma certeza crescente invadia a mente de Teresa. Era hora de confrontar a verdade. Mas e os filhos? O que aconteceria se ela revelasse tudo? Então, num instante de horror absoluto, a estrutura do abrigo começou a ceder. Um enorme pedaço do teto despencou, caindo entre eles. Teresa agarrou Miguel e Ana, enquanto Flor a puxava desesperadamente. A fumaça girava ao seu redor, tornando a visão indistinta. A sensação de que o mundo estava desmoronando foi esmagadora. E enquanto a casa desabava ao seu redor, ela sentiu que o tempo parava. O destino de todos os envolvidos pendia por um fio, e o eco da risada de Augusto reverberava em sua mente, agora mais distante, mais vazia. Naquele momento de crise, uma nova voz emergiu do caos. Aquele homem misterioso, que antes parecia ser um parceiro, agora tinha um olhar de pura revelação. Teresa, a herança é um documento e ele não está destinado a você. É para sua filha. Ela parou. As palavras ecoaram em sua mente. O que ele queria dizer? Ana? Mas como? Nesse instante, tudo o que ela pensava que sabia estava se desintegrando.
A verdade, como abrigo, estava prestes a desabar. E a única certeza era que nada voltaria a ser como antes. A decisão estava aos seus pés. O que ela faria agora, enquanto o fogo consumia tudo em seu caminho? O tempo corria e a vida de seus filhos estava em suas mãos. A reviravolta estava dependia de uma escolha que mudaria para sempre a essência de sua família. O tempo parecia suspenso. Teresa olhou fixamente para o homem misterioso, que agora parecia mais um enigma do que um aliado. Tudo girava em uma confusão de fogo, fumaça e verdades não ditas. A voz de Flor ainda ecoava em sua mente. Augusto estava por trás de tudo. A vida dela, de seus filhos, tudo estava interligado com um plano maligno. Mãe, precisamos ir! Miguel puxou a mão dela. Enquanto Ana chorava, a fumaça a envolvia como um manto ameaçador. O abrigo tremia, os gritos de pânico de outras pessoas preenchiam o ar. Uma cada vez mais intensa se acumulava, como um tambor batendo no peito de Teresa. Mas ela precisava entender o que Flor realmente queria. Dizer o que ela sabia. Roberto, o que você sabe? Teresa perguntou, sua voz quase sumindo em meio ao caos. Ele não é quem você pensa, Teresa. Roberto respondeu com urgência. Não quero jogar dúvidas. Mas Augusto estava manipulando não apenas sua vida, mas também a vida de outros. E agora isso está de volta para te atingir. A intensidade na voz dele fazia suas mãos tremerem. Antes que pudesse digerir tudo isso, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um pedaço do teto desabou bem perto deles, fazendo todos os corpos cambalearem. O calor começou a arder na ponta de seus dedos, como um aviso ardente de que o tempo estava acabando. E então, uma sombra atravessou seu campo de visão. Era uma figura alta, segurando um objeto que brilhava. Sob a luz das chamas, era Augusto de pé, emanando uma aura de superioridade, como se estivesse no controle de tudo. Ele olhou diretamente para Teresa, um sorriso cruel nos lábios. Você não percebe, querida? Você não tem ideia do que realmente está acontecendo. Teresa sentiu o peito apertar e a garganta arder. Você está vivo! Ela gritou, a incredulidade afundando como uma âncora. Mas como? Eu vi você morrer. Ah, mas isso é apenas uma parte do jogo. Eu sempre estive em movimento, enquanto você se apegava às sombras do passado. A risada dele ressoou, enquanto o fogo estalava ao fundo, formando uma sinfonia macabra. E você caiu perfeitamente na armadilha. A mente dela girou. Armadilha? O que ele queria dizer? E então, um pensamento cortante a atingiu. E se tudo isso tivesse sido um plano de Augusto desde o início? Usar Roberto, manipulá-la. Mas por quê? O que ele queria realmente? A verdade é que ela nunca quis confrontar. Você tirou Flor da minha vida, não foi? A voz de Teresa se quebrou, mas ela ficou firme. Você sequestrou ela! Augusto apenas riu. Um riso que a fazia sentir um frio na espinha. Exato. E isso foi só o começo. Cada movimento seu foi ensaiado, querido. Cada lágrima. E agora, você deve fazer uma escolha. Ele ergueu a mão, revelando um objeto, a carta que deveria ter lido. Isso pertence a você ou a Ana? O ar se tornou pesado. Ela precisava agir, mas o que teria escrito aquela carta? Miguel estava implorando para que eles saíssem. Veria o instante. E ela viu na cara dele o mesmo terror que a perseguia. Então, em um momento que desafiava qualquer lógica,
A realidade virou de cabeça para baixo. Ana começou a gritar: "Mãe, olha!" Teresa seguiu o olhar da filha e, para seu horror, viu uma mulher de pé a poucos metros, emergindo das chamas. Flor! Mas não era a mesma Flor. Ela estava diferente, com uma expressão carregada que misturava dor e vingança. Teresa, você precisa ouvir! Augusto não é apenas um inimigo. Ele é parte de algo muito maior. Nós não somos quem pensamos que somos. A voz dela cortou como uma faca afiada, e Teresa sentiu seu mundo balançar. Do que você está falando? Teresa balbuciou, mas Flor manteve o olhar fixo em Augusto, como se as chamas ao seu redor fossem nada. Tudo está prestes a mudar. É hora de revelar a verdadeira conexão entre nós. Cada palavra de Flor parecia ser um golpe, e com isso o chão sob os pés de Teresa se desfazia. A revelação a espumava e a lenta corrente da verdade estava pronta para desabar. O fogo ganhou vida, dançava ao redor e a expectativa tomou conta. O que você quer dizer? Teresa gritou, a ansiedade pulsando. Você não pode mudar o que já aconteceu, mas pode mudar o que está por vir, se você ousar aceitar a verdade. As palavras de Flor se tornaram um eco distante em sua mente, assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Com o tempo se esgotando e cada momento se desintegrando como o abrigo em chamas, a verdade pairava no ar como uma tempestade. Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E a escolha de Teresa, qual seria, enquanto o passado e o presente se entrelaçavam de maneira perigosa? Ela olhou para seus filhos, então para Flor e Augusto, cientes de que nada seria como antes. A próxima decisão dela poderia mudar tudo de maneira brutal. E o que exatamente estava em jogo? O tempo parecia suspenso. Teresa olhou fixamente para o homem misterioso, que agora parecia mais um enigma do que um aliado. Tudo girava em uma confusão de fogo, fumaça e verdades não ditas. A voz de Flor ainda ecoava em sua mente. Augusto estava por trás de tudo. Mãe, precisamos ir! Miguel puxou a mão dela. Enquanto Ana chorava, a fumaça a envolvia como um manto ameaçador. O abrigo tremia. Os gritos de pânico de outras pessoas preenchiam o ar. Uma cada vez mais intensa se acumulava, como um tambor batendo no peito de Teresa. Mas ela precisava entender o que Flor realmente queria dizer. O que ela sabia? Roberto, o que você sabe? Teresa perguntou, sua voz quase sumindo em meio ao caos. Ele não é quem você pensa, Teresa. Roberto respondeu com urgência. Não quero jogar dúvidas, mas Augusto estava manipulando não apenas sua vida, mas também a vida de outros. E agora isso está de volta para te atingir. A intensidade na voz dele fazia suas mãos tremerem. Antes que pudesse digerir tudo isso, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um pedaço do teto desabou, bem perto deles, fazendo todos os corpos cambalearem. O calor começou a arder na ponta de seus dedos, como um aviso ardente de que o tempo estava acabando. Então uma sombra atravessou seu campo de visão. Era uma figura alta, segurando um objeto que brilhava sob a luz das chamas. Era Augusto, de pé, emanando uma aura de superioridade, como se estivesse no controle de tudo. Ele olhou diretamente para Teresa, um sorriso cruel nos lábios. Você não percebe? Querida! Você não tem ideia do que realmente está acontecendo.
Teresa sentiu o peito apertar e a garganta arder. Você está vivo! Ela gritou, a incredulidade afundando como uma âncora. Mas como? Eu vi você morrer. Ah, mas isso é apenas uma parte do jogo. Eu sempre estive em movimento, enquanto você se apegava às sombras do passado. A risada dele ressoou, enquanto o fogo estalava ao fundo, formando uma sinfonia macabra. E você caiu perfeitamente na armadilha. A mente dela girou. Armadilha? O que ele queria dizer? E então, um pensamento cortante a atingiu. E se tudo isso tivesse sido um plano de Augusto desde o início? Usar Roberto, manipulá-la. Mas por quê? O que ele queria realmente? A verdade que ela nunca quis confrontar. Você tirou Flor da minha vida, não foi? A voz de Teresa se quebrou, mas ela ficou firme. Você sequestrou ela. Augusto apenas riu, um riso que a fazia sentir um frio na espinha. Exato, e isso foi só o começo. Cada movimento seu foi ensaiado, querido. Cada lágrima. E, agora, você deve fazer uma escolha. Ele ergueu a mão, revelando um objeto. A carta que deveria ter lido. Isso pertence a você ou a Ana? O ar se tornou pesado. Ela precisava agir. Mas o que teria escrito aquela carta? Miguel estava implorando para que eles saíssem, ferindo o instante. E ela viu na cara dele o mesmo terror que a perseguia. Então, num instante de horror absoluto, enquanto o abrigo começava a desabar ainda mais, um estrondo diferente cortou o ar. Uma explosão, uma detonação que fez as chamas se elevarem em direção ao céu. O saguão do abrigo colidiu com o exterior e a estrutura ao redor começou a ruir. Mas o que mais chocou Teresa foi o que aconteceu a seguir. Uma figura dentro da explosão surgiu, enevoada e quase mágica. Era a Flor. Mas não a Flor que ela conhecia. A mulher estava diferente, com uma expressão carregada que misturava dor e vingança. Teresa, você precisa ouvir! Flor clamou, a voz dela ao mesmo tempo angustiada e poderosa. Augusto, ele estava por trás de tudo, inclusive da sua traição. Teresa ficou paralisada. Do que você está falando, Flor? Sua voz tremia, e as chamas ao redor pareciam ávidas, devoradoras. Você não sabe o plano que Augusto manipulou desde o início. Você e eu somos irmãs. E a traição nunca foi só sua. Cada palavra de Flor era um golpe. E com isso, o chão sob os pés de Teresa se desfazia. A revelação misturava desespero e esperança, como o calor do fogo. Os olhos de Teresa se arregalaram em horror ao entender que toda a história de sua vida estava entrelaçada em uma teia de mentiras, muito além do que jamais poderia imaginar. A fumaça começou a dificultar a respiração. Mãe, vamos! Miguel gritou, segurando Ana, ambos em pânico. E a luz do céu tornava-se mais dourada enquanto o abrigo desmoronava. Mas tudo o que Teresa podia ver era o olhar determinado de Flor. Você precisa escolher, Teresa! As vozes eram confusas, gritos e alarmes, mas ela sabia que algo estava prestes a mudar mais uma vez. O que você fará? Pode decifrar a verdade entre as chamas? Flor quase gritou, e nesse instante, Teresa soube que o passado tinha voltado para cobrar. E com um poder devastador. O tempo parecia suspenso. A tensão no ar se tornava palpável. Teresa olhou fixamente para Flor, ainda paralisada pela revelação de que eram irmãs.
Antes de desviar o olhar para Augusto, os gritos de Miguel e Ana ecoavam, implacáveis, enquanto o abrigo continuava a se desmoronar ao redor deles. Mãe, vamos! Miguel implorou novamente, puxando o braço dela, mas a mente de Teresa girava. A verdade sobre sua trajetória, seus amores, suas perdas, tudo parecia se besmechanizar diante dos seus olhos. Não posso deixar isso assim, Miguel, Teresa respondeu, a voz entrecortada pela dor. O calor intenso começou a se tornar insuportável. O ar estava pesado e cheio de fumaça. Preciso saber mais. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O teto colidiu atrás deles, fazendo todos cambalearem. Um pedaço de parede desmoronou, criando uma nuvem densa de poeira. O chão tremeu. Miguel gritou novamente e Teresa sentiu o desespero dominá-la. Diante dessa confusão, uma luz diferente irrompeu na escuridão. De repente, um brilho ofuscante atravessou o olho de todos. Teresa virou-se bruscamente e, frente a ela, uma figura envolta em chamas, mas completamente intacta, surgiu do nada. Era Roberto. O coração dela quase parou. Roberto, ela mal conseguia acreditar. Você está vivo? Sim, Teresa, e agora você vai entender tudo. A voz dele era grave, mas carregava um tom de urgência. Ele estava aqui, diante dela, como uma visão mais real do que qualquer um deles poderia imaginar. Eu vim para acabar com isso de uma vez por todas. Augusto não está sozinho. Ele faz parte de algo muito maior. Algo que envolve você e Flor. O mero nome de Augusto fez o ambiente ficar gelado. O que você quer dizer com isso? Como assim maior? Você não sabe, mas Augusto é apenas uma peça do quebra-cabeça. Há outros envolvidos e eu sou um deles. Fui forçado a me esconder, mas com você tudo será exposto. Ele indicou as chamas. Agora é a hora de revelar a verdade antes que seja tarde demais. Antes que alguém pudesse reagir, a estrutura começou a desabar de novo e Teresa perdeu o equilíbrio. Ela caiu com um grito e Miguel a puxou para cima. Flor estava paralisada, observando tudo em choque. O rosto de Roberto estava impassível, mas havia uma fúria benéfica em seus olhos. Você precisa olhar mais fundo, Teresa. Roberto gritou para ela. As cartas, todo o embaraço. Você não leu a última parte? A confusão tomou conta dela. O que você quer dizer? Que parte? Que você e Flor não são apenas irmãs. Vocês são as herdeiras de algo muito maior que este abrigo. As palavras de Roberto reverberaram, cortantes e surreais. Augusto está tentando controlar cada movimento de vocês, porque ele sabe que a verdade pode destruir tudo que ele construiu. Vocês são a chave! O coração dela disparou, regalou os olhos para a Flor que parecia estar em transe. Uma dor profunda a envolveu. As chamas ao redor começaram a atingir novos níveis. A feroz luz iluminando o rosto de Augusto, que esboçou um sorriso. E você acha que eles vão acreditar em você? Augusto se virou para Roberto com um desdém desproporcional. Eles foram manipulados por mim desde o começo. A verdadeira herança está comigo, não com vocês. Foi quando, com um movimento rápido, Augusto lançou um objeto para Teresa. Uma pequena caixa que bateu no chão com um ruído metálico e quebrou. Dentro dela espalharam-se papéis e fotos. Fotos de um passado que Teresa mal conseguia reconhecer. Relações, segredos, um histórico de manipulações.
Não! Isso é um absurdo! Miguel gritou, enquanto Ana chorava. O medo se manifestava em seus rostos. Apenas assista o que você cultivou, Teresa. Augusto riu, e a risada ecoou na mente dela, carregada de veneno. Flor olhou intensamente para Teresa, como se tentasse se despir de dúvidas. Mãe, o que isso significa? Miguel questionou, confundido, enquanto tudo ao redor deles ameaçava desmoronar. Ana agarrou a mão da mãe, buscando segurança. Mas a mente de Teresa estava confusa. As chamas pareciam dançar mais furiosamente. E a verdade que nunca quis ouvir agora a cercava. O passado e os segredos estavam entrelaçados, e ela estava prestes a descobrir que a história não era apenas sobre amor ou traição, mas uma trama que decidiu suas vidas. Então, em um momento de horror, a caixa explodiu, lançando fragmentos de papel ao vento. E nesse instante, no meio da destruição, a última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. A conexão entre eles não era apenas uma questão de família, mas uma batalha que mudaria tudo para sempre. O que mais ela poderia descobrir? E quem realmente estava no comando da peça final? A escolha era dela, mas o tempo se esgotava. O abrigo desmoronava ao redor deles, enquanto Teresa lutava com a verdade irrefutável. Ela olhou para a caixa quebrada no chão, os papéis voando como folhas secas em um furacão. A imagem de Augusto a sorrir, vitorioso, com suas palavras cruelmente afiadas ecoava em sua mente. Mãe, por favor! Miguel chorava, puxando seu braço, mas seus pés pareciam grudados no chão. O calor das chamas batia em seu rosto, uma lembrança constante do perigo iminente. Eu preciso entender, Miguel. Teresa sentiu um nó na garganta. O peso da verdade a sufocava. Como poderia ter sido tão cega? Flor, você realmente é minha irmã? A pergunta ecoou, com desespero e um brilho de esperança. Sim, e agora não podemos deixar Augustus ganhar. Ele vai tentar destruir tudo! Flor exclamou, seu olhar fixo na figura de Augusto, que parecia aproveitar o desespero. As chamas crepitavam e o fogo se espalhava. O teto estalava, ameaçando desabar a qualquer momento. Roberto se aproximou, suas intenções claras. Teresa, você e Flor são as únicas que podem parar isso. Temos que queimar esse passado e libertar nossas vidas. E em um ato desesperado, Teresa pegou a carta que havia ficado olvidada entre os papéis. As palavras perdidas agora reluziam com um novo significado. Isso é sobre a herança. A verdade começava a se revelar, e cada letra parecia pulsar com vida. Você não vai levar isso. Augusto rosnou, avançando na direção dela. Com um movimento rápido, Teresa levantou a carta e disse: Eu sou a chave disso tudo, e não deixarei que você controle mais nossas vidas. O calor aumentava, e a fumaça começava a obscurecer a visão. Miguel, segurando Ana, estava paralisado entre o pânico e a determinação. Vamos, mãe. Precisamos sair! A estrutura começou a ceder com um estrondo. Teresa sentiu o chão tremer sob seus pés. Agora! Gritou Flor, com corações acelerados e adrenalina queimando nas veias. Eles correram, unindo-os em um único propósito. Mas ainda havia dúvida. O que realmente significava esse embate? O que aconteceria quando finalmente confrontassem Augusto? As respostas estavam prestes a serem reveladas. No último segundo, antes que pudessem escapar do abrigo prestes a desabar, a figura de Augusto se ergueu das chamas, uma sombra aterrorizante. Isso não acaba aqui, Teresa.
O jogo ainda não terminou. Então, um último grito ecoou, e tudo se perdeu em um tremor ensurdecedor. E quando a poeira assenta, Teresa se vê em um mundo de opções. Mudar o passado tudo por um futuro sem destino. O eco da risada de Augusto ecoava em sua mente, mas agora, cercada por sua família, havia uma esperança fervilhante. Uma luz que poderia guiá-los. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O que o futuro aguardava? E a resposta ficou pendente, como um mistério ainda a ser desvendado. Agora, pessoal, chegou a hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Não queremos que você fique de fora de nada. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a manter esta comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. Por favor,